Então, o tema da mensagem que eu gostaria de trazer esta noite é Vença a Crise. A gente vai estar estudando isso a partir de Mateus, capítulo 14, versículos 13 até o 21. Os irmãos que desejarem podem estar abrindo as suas Bíblias, que a gente vai estar vendo esse texto breve. Há uma frase de um filósofo militar chamado Sun Tzu, que ele disse certa vez: no meio do caos há sempre uma oportunidade. Não importa a crise que você está vivendo, não importa as dificuldades, os problemas que você está enfrentando, há sempre como ver o agir de Deus em meio aos problemas, em meio às dores, em meio aos sofrimentos. Deus sempre age em nossas vidas. Então aproveite o sofrimento para ver o agir de Deus em sua vida. E viste a sua vida para Deus, mesmo em meio à crise. Porque com Jesus você pode vencer qualquer crise. O Evangelho de Mateus que nós leremos, ele foi escrito por Mateus, que é o discípulo e apóstolo de Jesus Cristo. E é bem provável que esse Evangelho tenha sido escrito antes de 70 depois de Cristo. Porque 70 depois de Cristo, ele foi escrito em Jerusalém pelos romanos e o templo de Jerusalém lá também. De modo que Mateus escreve a carta, o Evangelho vai dizendo, parece ser de alguém que ainda não enfrentou a destruição de Jerusalém. Então, provavelmente entre 60 e 70 depois de Cristo que nós temos a escrita deste Evangelho aqui. Vamos estar lendo então Mateus capítulo 14, a partir do versículo 21. Versículo 13, quero dizer. Mateus 14, a partir do 13. Diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali no mar para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Ao desembarcar Jesus de uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Está orando? Pai, mais uma vez chegamos a Ti em oração. Peço, Senhor, que esteja falando conosco neste momento, enquanto lemos a Tua palavra, enquanto falamos a Tua palavra, Senhor. Toca os corações, nos molde conforme a Tua imagem e semelhança, Senhor. Nos ajude a ser cada vez mais como Tu queres que nós sejamos, Senhor. A confiar cada vez mais em Ti, a ter cada vez mais fé em Ti, para que não importa a circunstância que estivermos enfrentando, nós possamos olhar para Ti e crer em Ti, que é maior do que qualquer outra coisa, Senhor. Aumente nossa fé e fale conosco através dessa mensagem. É o que eu te peço, Jesus Cristo. Amém. O texto aqui, ele fala de uma crise. Havia mais de 5.000 pessoas num lugar deserto.
Haviam doentes, haviam famintos, e tudo que se dispunha de apenas 5 pães e 2 peixes. Humanamente, isso é uma crise sem solução. Como alimentar tanta gente com apenas tão pouca comida? É impossível saciar a fome que essas pessoas tinham. E em nossas vidas, muitas vezes passamos por crises que parecem assim: o que eu posso fazer? Como vou solucionar? Não tenho recursos suficientes para solucionar essa crise. Assim como eles não tinham recursos suficientes para solucionar a crise que estavam enfrentando. Mas nós podemos aprender essa passagem que não importa a crise, Deus pode solucionar. Deus tem todo o poder para nos livrar das crises, dos problemas, daquilo que julgamos ser impossível resolver. As crises, os problemas correspondem a grande parte de nossas vidas. Mas isso não significa que nós sempre estaremos em crise, que nunca haverá solução, que todas as coisas são negativas. Porque a vida, de modo geral, deve ser disputada de forma positiva, olhando para o bem que Deus tem nos dado, para aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Há pessoas que enxergam crises onde não existem, que veem problemas em tudo, quando deviam focar em Deus, focar nas coisas que Deus deu, somente veem problemas. Mas devemos ser positivos e crer que Deus sempre está conosco. É claro que vem crises verdadeiras em nossas vidas, vem situações realmente muito difíceis, que muitas vezes não sabemos lidar. É sobre isso que nós vamos falar essa noite: como vencer a crise, como vencer esses momentos difíceis. Nesse texto aqui que a gente leu no decorrer da mensagem, vamos ver que das ações empreendidas para vencer a crise, aqui nessa situação, somente uma dessas ações foi transcendente, ou seja, somente uma delas foi sobrenatural. O resto das ações foram humanas, foram empreendidas pelos discípulos de Jesus Cristo. Irmãos, a responsabilidade de vencer a crise, ela é nossa. Seja uma crise no âmbito financeiro, familiar, material, âmbito moral ou espiritual, nós devemos trabalhar. Não podemos ficar em uma zona de conforto, acomodados, reclamando da vida. Devemos avançar, não importa o problema enfrentado. A gente verifica aqui nesse texto, por exemplo, que verificar a comida, no verso 16, foi uma responsabilidade dos discípulos. Levar a comida até Jesus, distribuir elas, também está lá no verso 19. Recolher o cesto lá no versículo 20, também foi algo que os discípulos fizeram. Então não podemos ficar na zona de conforto. Há ações que devemos tomar, como esses discípulos aqui tomaram ações para vencer a crise. Portanto, a gente vai ver nessa noite 4 atitudes para vencer a crise. E a primeira dessas atitudes é: compreenda a atual situação. Nós lemos no versículo 14 de Mateus 14 o seguinte: ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. A vida de Jesus, ela não foi algo separado da experiência humana. Jesus esteve com os seres humanos, Jesus viu a necessidade dos seres humanos e teve compaixão deles. De fato, aqui é uma amostra de como deve ser a nossa experiência como pessoas, como seres humanos. Contando aqui que o ser humano cumpra também o propósito dado por Deus. Devemos cumprir o propósito, o chamado que Deus nos deu, que é cuidarmos uns dos outros e proclamarmos o seu Evangelho. E devemos então tomar a Cristo como exemplo. Ele se compadeceu da multidão, não teve o coração endurecido, mas quis ajudar os outros. Aqui, ao ver a multidão, Jesus compreendeu a atual situação do povo, e Jesus demonstrou a sua imensa compaixão. Muitas vezes, por causa de nossa miopia espiritual, nós não conseguimos fazer a leitura correta da situação que estamos vivendo, do que estamos experimentando, das dificuldades.
E não conseguimos, então, por causa disso, apresentar uma resposta eficaz diante da crise, porque somos míopes, espiritualmente falando. E de forma geral, as pessoas enfrentam crises no casamento, na família, às vezes com os filhos problemáticos, doenças emocionais, doenças físicas, e assim como possuem os mais diversos problemas, seja de ordem material ou espiritual. E na maioria das vezes, as pessoas são vencidas pela crise porque não sabem fazer uma leitura correta da situação, do momento que estão vivendo. Às vezes não sabemos explicar de forma racional o que estamos passando. Apenas lamentamos a crise, apenas choramos as mágoas, apenas lamentamos. Então precisamos fazer uma autoavaliação, ver como nós estamos reagindo, conhecer nosso próprio coração em relação à nossa própria vivência neste atual momento, não importa qual seja a sua dificuldade. E a Bíblia trata sobre isso. Por exemplo, lá no Salmo 139, 23 e 24, o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E pede que Deus sonhe o coração dele e guie ele de forma correta pelo caminho eterno. Que essa seja a nossa oração também. E a Bíblia trata da autoanálise, o autoexame. Lá em 1 Coríntios 11, 28, quando diz: cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. É que escrevi no momento da ceia. Então a Bíblia trata com uma certa frequência a questão de avaliarmos a nós mesmos e pedir que Deus nos ajude nessa avaliação. Porque, irmãos, o nosso coração ele é enganoso. Nós somos facilmente levados pelas emoções, por situações nossa volta. Então devemos pedir para Deus sabedoria e discernimento para saber avaliar a situação. Faça um levantamento das necessidades que você tem. Qual é a necessidade imediata aqui do povo nesse contexto? Era cura para os doentes, Jesus estava curando as pessoas e alimento para os famintos. Então peça a Deus discernimento para entender o tempo que você está vivendo. Clame a Deus, clame a Deus para que lhe dê capacidade de discernir o que está acontecendo contigo e ao seu redor. Eu gostaria de trazer uma ilustração aqui para mostrar a importância do discernimento e como pequenas coisas que a gente não vê ou não compreende fazem toda a diferença. Trabalhando um pouco aqui com a língua portuguesa, que é a questão da vírgula. A vírgula, ela pode ser uma pausa ou não. Por exemplo, ela pode dizer não, espere. Eu falo não espere. No lugar da vírgula já mudou o sentido da frase. Ela pode subir por dinheiro de uma pessoa. Ela pode ter R$23,04 ou R$2,34, dependendo de onde estiver a vírgula. A vírgula pode dar uma opinião também. Nós podemos dizer, não queremos saber sobre determinado assunto. Ou podemos dizer, não, queremos saber sobre determinado assunto. Então a vírgula, ela muda as coisas. E vamos fazer um teste aqui da importância da vírgula. Vou ler essa frase aqui sem pausa. Diz assim: se o homem soubesse o valor que tem a mulher, correria à sua procura. Aí onde colocaríamos a vírgula nessa frase aqui? A gente tem algumas opções. Por exemplo, podemos colocar a vírgula depois da palavra tem, que seria: se o homem soubesse o valor que tem, a mulher correria à sua procura. Ou poderíamos colocar a vírgula ali depois da palavra mulher, que seria: se o homem soubesse o valor que tem, a mulher correria à sua procura. Veja, a vírgula já mudou o sentido da frase. Na primeira, a mulher corre atrás do marido, do homem, e na segunda, o homem corre através da mulher, atrás da mulher, porque sabe o valor que ela tem. Esse é apenas um pequeno exercício para ilustração, para a gente entender que pequenas coisas na nossa vida, na nossa volta, a gente não faz uma análise correta
podem fazer toda a diferença. Então, por isso a gente tem pedido sabedoria a Deus para ter discernimento. Não é uma vírgula, mas são pequenos detalhes que podem mudar toda coisa. Então, ore a Deus, peça a Deus para que Ele ajude a trazer entendimento da situação que você está enfrentando, para lhe dar sabedoria a fazer as escolhas certas, a tomar as decisões certas. Que Deus lhe ajude a compreender a sua atual situação. Então, ore e peça a Deus por isso. E a segunda atitude para você vencer a crise é valorize o que você tem. No verso 17, a gente lê o seguinte: mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Foi com aqueles 5 pães e 2 peixes que tudo começou, que o milagre começou. Pense comigo, o que seria da multidão se houvesse 5 pães e 2 peixes? Pode parecer pouca coisa, mas foi através disso que a multidão foi alimentando. Se não tivesse 5 pães e os peixes, não teria pães e peixes para serem multiplicados. E muitas vezes a crise provoca a desvalorização do que temos. Em meio à crise, precisamos valorizar o que temos, o que Deus nos deu, está à nossa disposição. Com certa frequência, as pessoas não conseguem verificar o fato de que elas possuem itens valorosos para serem usados na obra de Deus, nas suas próprias vidas também. Por exemplo, muitos sabem fazer doces e bolos maravilhosos. Outros têm uma capacidade de comunicação fantástica. Tem uma oratória muito boa que para pregar o Evangelho seria fantástico. Mas não valorizam isso e ficam numa zona de conforto em casa. Quando devemos sair da zona de conforto e avançar no reino de Deus com aquilo que Deus nos deu. E essas coisas que Deus tem nos dado podem ser usadas na obra de Deus de maneira tão magnífica. Por exemplo, alguém que sabe fazer bolos pode ensinar outros a fazer bolos, para com isso até melhorar o sustento financeiro da família. Há sempre como ajudar os outros e há sempre como falar de Jesus Cristo com o que nós temos. Tem um testemunho de uma missionária que se chama Noemi Necessito. No ano de 2016, ela teve um congresso de missões mundiais, e nesse congresso ela fez a seguinte pergunta: você sabe fazer um pão bem gostoso? Você sabe fazer trabalhos manuais? Então você pode ser missionário na África. Você pode ensinar as africanas a fazer um pão para vender e ganhar o seu sustento. Enquanto ensina, você pode falar do Evangelho de Jesus Cristo. Deus pode lhe usar com o que você tem. Então, meu irmão, meu apelo é que essa noite você valorize aquilo que você tem. Talvez você não dê valor para o que você tem. Talvez você olhe para o vizinho e diga: o vizinho, a grama do vizinho é mais verde, ele tem mais coisas do que eu, ele é melhor do que eu. Ou olhe para outra igreja, ou olhe para outro cristão, olhe para outra pessoa e diga: ele tem talento, sabe que tem gente que sabe trabalhar. Não, irmão, você sabe trabalhar. Os talentos estão aqui na igreja, está em sua vida. Então valorize o que você tem. Não faça comparações, não pense que se fosse outra pessoa seria melhor. Não, melhor é o que tem aqui. Não valorize o que Deus lhe deu. Valorize o que Jesus valoriza. E Jesus valoriza a sua vida. Jesus aqui, ele não desprezou 5 pães e 2 peixes. Jesus disse o quê? Traga para mim. Traga para mim. Talvez eles tenham pensado: será que Jesus vai comer esses pães, esses peixes à nossa frente? Eu tenho como alimentar essa multidão. Em meio à crise, talvez o que você tem seja pouco, mas é com esse pouco que Jesus fará muito. É com o que você tem que Jesus fará o milagre. Valorize o que você tem em termos materiais, mas principalmente valorize aquilo que Deus lhe deu.
os dons que Deus lhe deu, as capacidades que Deus lhe deu, são tão maravilhosos para serem usados na obra de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus distribui os dons conforme a sua maior forma e graça, e com certeza Ele deve ter abençoado a sua vida com dons maravilhosos. Valorize o que Deus deu para você. Se você quiser vencer a crise, você precisa saber valorizar o que Deus lhe deu. E a terceira atitude para vencer a crise é organize-se. Organize-se. A gente lê no versículo 19 o seguinte, Mateus 14, 19 diz assim: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e eles deram às multidões. Então vemos aqui que havia organização naquele momento. O Evangelho de Marcos narra essa narrativa também. A gente vê que eles se assentaram. E o Marcos explica melhor ainda essa situação. No versículo 39 e 40, do capítulo 6, ele narra esse mesmo episódio e nos diz que Jesus, antes de realizar o milagre, organizou a multidão em grupos de 100 e de 50. Isso aqui não foi feito de maneira desorganizada. Jesus se preocupava com a organização. E essa narrativa aqui é bastante interessante e importante por alguns aspectos. Primeiramente, ela mostra e exemplifica o poder e o desenvolvimento de Cristo como nosso padrão de fé e conduta. Devemos seguir a conduta de Jesus Cristo. Segundo, apenas o milagre da primeira multiplicação dos pães é referenciado nos 4 evangelhos, mostrando que de fato ela existiu, ela é verdadeira, ela é real. Essa das narrativas que mais tem sido atacadas por teólogos liberais, dizendo que na verdade Jesus nunca fez milagres nenhum, que foram os discípulos que simplesmente trouxeram cestos a mais. Mas a narrativa é clara que houve milagre aqui na vida. Houve milagre na multiplicação dos pães e peixes. Houve um agir sobrenatural de Deus. Isso é registrado em 4 evangelhos para gravar. Isso é verdade. E Jesus aqui também mostrou a sua autoridade como Deus. Poder aqui mostrado semelhante na criação do mundo, quando ele agiu através do sobrenatural, agiu em coisas naturais, na natureza já criada por ele mesmo. Então, a organização ela é um princípio bíblico. Antes de Deus multiplicar o azeite da viúva, Eliseu ordenou que ela se organizasse pedindo vasilhas vazias emprestadas e não poucas para os vizinhos. A gente vê essa narrativa lá em 2 Reis 4, de 1 a 7. Antes que houvesse o dilúvio, antes que chovesse, Noé se organizou para salvar a sua família. A gente vê isso também lá em Gênesis 6 e em Neemias 2, de 11. Neemias capítulo 12, versículo 11 a 16, também capítulo 3, a gente vê que Neemias organizou o povo para a reconstrução do muro de Jerusalém. Mas antes ele também fez uma ronda noturna para avaliar a dimensão da obra realizada. Então, agora as passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a gente vê que Deus trabalha de maneira organizada. Então, nós devemos ser organizados no que fazemos também. Não podemos ser desleixados, fazendo qualquer coisa, mas devemos organizar a nossa vida, organizar a nossa casa e organizar também o trabalho de Deus aqui na igreja. Não importa o departamento que você faça parte, ou você só frequente culto, organize-se para fazer o trabalho de Deus. E quantas vezes as pessoas vivem em crise porque não se organizam? Com isso os problemas chegam e não tem ideia do que fazer, porque tudo já está fora do lugar antes que os problemas chegarem. E organização também é uma questão de fé, porque somente se organiza aquilo vai dizendo que realmente que Deus vai fazer milagre. Eu vou deixar organizado para algo possível acontecer, se eu crer que Deus vai agir no impossível. Então, organizar não é falta de fé, é crer que Deus vai agir, não importa a circunstância. Mas há uma atitude
nós também, quando a gente vê no Evangelho de Mateus aqui, os discípulos agiram, então nós também devemos agir, também devemos nos organizar e clamar a Deus pelo milagre, porque nós fazemos a nossa parte e Deus faz a dele. Precisamos então depositar a nossa fé em Deus. E a organização de modo nenhum é falta de fé ou uma tentativa de tirar Deus da jogada. Organizar é entendermos que Deus trabalha nossas vidas de maneira organizada também. Não é porque Deus faz o sobrenatural que devemos ver nossa vida de qualquer jeito, mas é organizar nossa vida para esperar o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Crendo que Deus fará aquilo que nós não conseguimos fazer. Deus certamente fará. Então a gente pode ver quatro atitudes para vencer a crise. Primeiro, compreenda a sua atual situação, valorize o que você tem. Terceiro, organize-se. E agora, quarta atitude, ore para Deus. No verso 19 de Mateus 14, a gente lê o seguinte: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos e esses deram às multidões. A gente fica aqui pegando 2 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu e os abençoou. Nós devemos olhar para Deus, olhar para aquele que faz o milagre em meio à crise. Faça tudo o que estiver ao seu alcance. A compreensão correta da situação, a valorização do que você tem, a organização das coisas, os recursos à sua disposição, mas nunca esqueça de olhar para Deus. Tire os olhos da crise e olhe para aquele que é maior que a crise. Ao focarmos na crise, nosso coração fica preso nas circunstâncias ao nosso redor e nas impossibilidades que temos. Ao focarmos na crise, sufocamos a nossa fé. Precisamos então olhar para cima, olhar para Deus. É do céu que vem o milagre. Ao focarmos em nós mesmos, só no que conseguimos fazer com nossas forças, dificilmente sairemos das nossas crises, seja quais forem. Com isso, precisamos essencialmente de olharmos para Jesus Cristo. Se vivermos pela fé, ao olhar e descansar em Deus, será muito mais fácil vencermos as ansiedades, as dificuldades de nossas vidas. As riquezas e glórias em Deus são inesgotáveis. Nada é comparado a Deus, ao poder de Deus, a sua glória infinita. Então podemos descansar em Deus. E Ele realmente quer que nós não nos preocupemos com o nosso futuro. Há diversas passagens bíblicas falando para descansarmos nele, para repousarmos nele. A Bíblia diz que Ele trabalha enquanto nós dormimos. A Bíblia diz que Ele cuida dos passarinhos. Como Ele vai cuidar de nós também? Nada pode nos separar do amor de Deus. Então você pode olhar para Deus e descansar em meio à sua atual situação. Você pode confiar nele. Lá em Filipenses 4:19 a gente lê: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Da mesma maneira que Jesus cuidava da igreja lá em Filipos, Ele cuida da igreja aqui em Cachoeira do Sul. Então você pode descansar em Deus. Nós temos aqui a garantia da provisão divina. Não basta apenas olhar para Deus, se a sua fé não estiver em Deus. Então coloque a sua fé em Deus de fato. Gostaria de ter uma ilustração aqui que eu já contei certa vez lá em Caçapava também, que essa ilustração conta-se que o homem esticou um cabo de aço sobre as cataratas do Niágara. Essas cataratas foram a divisa entre Canadá e os Estados Unidos. Aí em seguida, esse homem atravessou andando o cabo de aço que estava entre as cataratas ali no caso. Ele voltou por esse cabo. A multidão ficou extasiada, a multidão aplaudiu: nossa, parabéns, você conseguiu fazer isso.
Aí esse homem se aproximou de uma senhora que estava lá no meio da multidão e perguntou: a senhora acredita que eu consigo atravessar novamente? Ela disse: sim, eu acredito. A senhora acredita que eu consigo carregar uma pessoa no carrinho de mão, ir e voltar? Ela: sim, eu acredito, você é bom, você vai conseguir. Aí ele perguntou: e a senhora pode subir nesse carrinho de mão? Ela falou: não tem interesse. Irmãos, muitas vezes a gente age assim. A gente fala: eu acredito, eu confio em Deus, eu sei que Deus vai conseguir, Deus é maravilhoso, eu estudo a Bíblia, eu estudo testemunhos. Na nossa vida de viver a fé, quando chega o ápice ali de experimentar o agir de Deus, nossa fé vacila e falha. Essa senhora desiste no último momento. Que a gente possa pedir a Deus que aumente a nossa fé, que trabalhe em nossas vidas. Não basta a gente olhar para Deus se formos um olhar sem fé. Nós devemos crer de fato em Deus. Então peça que Deus aumente a sua fé, que Deus cuide da sua vida, que Deus tire você da crise, dos problemas que todos enfrentamos diariamente. Que Deus nos ajude em toda e qualquer situação. Com Deus certamente venceremos as crises que vamos ainda enfrentar até o dia que veremos Jesus face a face. Então, concluindo, irmãos, com Jesus você pode vencer qualquer crise. E Ele nos avisou que enfrentaríamos crises. Não é novidade. Lá em João 16:33 a gente lê o seguinte: Jesus fala no caso: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, ou terem tribulações, como em outras versões, outras traduções. Mas continuo: tenham coragem, eu venci o mundo. Então vamos focar no final desse versículo. Jesus Cristo venceu o mundo. Não importa qual seja o problema, não importa qual seja a dificuldade, Jesus é maior do que isso. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. Ele nos dá vida, Ele nos sustenta e é maior do que tudo. Então podemos descansar em Jesus Cristo. E esse episódio de glorificação dos pães e peixes ensinou 4 atitudes para vencer a crise. A primeira delas: faça uma leitura da atual situação. Nesse caso, peça discernimento para que Deus lhe ajude a avaliar o momento que você está vivendo em sua vida. Segundo, valorize o que você tem. Talvez você ache que seja pouco, mas 5 pães e 2 peixes também eram quase nada perto da multidão. E através disso Jesus fez milagre. Então coloque sua vida diante de Deus para fazer um milagre na sua vida também. Valorize o que você tem. Terceiro, organize-se. Organize a sua vida pessoal, sua vida espiritual, sua vida como parte da igreja de Cristo. E por último, olhe para Deus. Foque em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Eu não conheço a sua vida, não sei quais problemas você enfrenta no seu trabalho, na sua família, onde estiver. Mas creia, Deus é maior que os problemas. E lembre-se, nós temos atitudes a fazermos, não podemos ficar numa zona de conforto. Precisamos avançar em todas as áreas da nossa vida, inclusive como igreja. Mas, assim que qualquer dificuldade, nós temos o nosso Deus e sempre podemos olhar para Ele, descansar nele. Que Deus fortaleça a sua fé cada vez mais. Vamos estar orando. Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu se revelou para nós. Muito obrigado porque podemos aprender a Tua palavra e descansar em Ti, Senhor. Te peço agora que esteja trabalhando na vida de cada irmão que está aqui nessa noite, ou está assistindo esse culto pela internet, Senhor. Esteja agindo poderosamente na vida dessas pessoas, Senhor, para que eles consigam vencer qualquer crise, qualquer problema, qualquer dificuldade, Senhor. E nos ajude a não ficar na zona de conforto, esperando somente o sobrenatural acontecer, mas nos ajude a avançar no Teu reino aqui em Caxias do Sul. Teu reino vai Caçapava do Sul, Senhor. Nos ajude a avançar, pregar cada vez mais o Teu Evangelho de Jesus Cristo e sair da zona de conforto, crendo que o sobrenatural
faz, meu Deus. Nos ajude a ter essa fé que o sobrenatural Tu vais fazer. E nos ajude então a fazer a nossa parte também. Isso que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém.